E amigo, hoje 4/1, estamos começando o nosso ano praticamente, né? Mas eu gostaria de mandar uma pergunta para você. O que você está achando desse ano? O que você está achando deste início do ano? Essa é a maior pergunta que nós temos, que eu estou mandando para todo mundo essa pergunta, viu? Essa pergunta, o que você está achando desse início do ano? Não é brincadeira. Mandei uma. Se você acha que está ótimo, está difícil. Eu quero ver o que vocês vão achar dessa, dessa coisa. Mas então nós estamos nesse início de ano. Ninguém sabe o que está acontecendo direito. Nem eu, nem você, ninguém. Está uma incógnita tremenda. Ninguém tem ideia do que está para acontecer. Mas um amigo mandou uma análise geopolítica sobre a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, o fim da indiferença e o nascimento da tecnolocalização. Com a confirmação dos Estados Unidos ao, dos ataques ao Forte Tiúna e a captura de Nicolás Maduro, o conflito congelado na Venezuela estilhaçou-se. Por 25 anos, o Washington assistiu como uma mistura de sanções e apatia, enquanto sua vizinhança próxima derivava para o caos. Hoje, a era da indiferença acabou violentamente. Explicando melhor isso daqui. Há 25 anos atrás, a Venezuela era o país mais rico que tinha no Brasil. Em 25 anos, a esquerda conseguiu mandar 8 milhões de venezuelanos embora e deixar eles com 8 a 10 quilos a menos cada um de peso, passando fome, com a maior reserva de petróleo que tem no mundo, está lá com eles. Então, com a confirmação, né, por 25 anos, o Washington assistiu com uma mistura de sanções e apatia, enquanto sua vizinhança próxima derivava para o caos. Hoje, a era da indiferença acabou violentamente. Enquanto a mídia tradicional se fixa na legalidade da Operação Lança do Sul ou nas picuinhas partidárias em Washington, eles estão perdendo o sinal em meio ao ruído. Não se trata apenas de remover o ditador, é o prego final do caixão da globalização. Estamos testemunhando o nascimento cinético da tecnolocalização, o imperativo estratégico de trazer cadeias e suprimentos, recursos de segurança de volta para dentro do mesmo hemisfério. Número 1. O despejo do dragão. Sejamos claros sobre o alvo. O ataque foi fisicamente em Caracas, mas a mensagem foi enviada a Pequim. Na última década, a China construiu um império das sombras na América Latina, comprando os ativos que os Estados Unidos ignoraram. A armadilha portuária. No Peru, a China construiu o massivo Porto de Xangai, apelidado de Xangai da América do Sul, para contornar o canal do Panamá e controlar a logística. A rede de energia em empresas estatais chinesas, a SOS, possui quase metade da rede de energia do Chile e grandes ativos elétricos no Brasil. Eles fazem a armadilha da dívida. A Venezuela deve bilhões a Pequim, uma dívida paga em petróleo que abasteceu a marinha chinesa enquanto matava o povo venezuelano de fome. A doutrina Monroe, que é uma doutrina que no tempo eu vi a doutrina pan-americana, a América dos Americanos, é um aviso de despejo. Ao decapitar o regime de Maduro, os Estados Unidos cortaram a âncora política da influência da China na região. A nova política é simples. A infraestrutura estratégica no hemisfério ocidental deve pertencer ao Ocidente. Estamos mudando do livre comércio para o comércio seguro. Segundo, a geologia do poder. A nova tabela periódica, para entender o momento, pare de olhar para os mapas políticos
e começa a olhar para os geológicos. O geológico é o mapa das riquezas do país. O século XX foi disputado pelo petróleo. O XXI está sendo disputado pela tabela periódica, especificamente pelos metais críticos necessários para a indústria de inteligência artificial e defesa. São as terras raras, né? O ouro azul venezuelano. Ao sul do rio Orinoco reside o Arco Mineiro, por uma década que foi um buraco negro onde o cartel dos sóis e as entidades chinesas extraíram coltan, nióbio, tântalo e tório ilegalmente. Essas são as vitaminas da eletrônica moderna. O ataque dos Estados Unidos acaba de cortar a linha de suprimento ilícita mais crítica de Pequim no Ocidente. A surpresa do Suriname. Olhe para o leste, para o Suriname. O escudo das Guianas é rico em monazite e sério. Terras raras, atualmente refinadas quase exclusivamente na China. Com a estabilidade venezuelana neutralizada, o prêmio de risco na região evapora. Estamos vendo a criação de uma costa de minerais críticos contígua e integrados à indústria ocidental. O Triângulo do Lítio. Quando se combina uma Venezuela estabilizada com os gigantes do lítio do Chile, Argentina e Bolívia, que detêm seus 60% das reservas mundial, o hemisfério sul torna-se materialmente soberano. Terceiro, a teoria dos jogos de um colapso. Para que o regime cedeu tão rápido? Por que o regime cedeu tão rápido? A resposta reside na lógica fria da teoria do seleitorado. The Dictator's Handbook. Maduro governava porque pagava uma pequena coalizão vencedora de generais. Sua moeda não era o Bolívar, era o dinheiro do tráfico de drogas. O dilema do prisioneiro. O bloqueio naval dos Estados Unidos e os ataques dos centros logísticos dos cartéis não apenas quebraram a infraestrutura, quebraram a folha de pagamento. Isso forçou cada general a uma armadilha da teoria dos jogos com um cronômetro de 48 horas. O general tinha ou cooperar com Maduro, combater as Forças Armadas dos Estados Unidos, perder seu dinheiro e provavelmente morrer, ou desertar, entregar Maduro, manter seus ativos e se aposentar na Espanha. Em um dilema do prisioneiro, onde o jogador é um grupo de combate porta-aviões, a escolha racional é mudar de lado. O regime não perdeu uma guerra, ele sucumbiu a uma chamada margem, que chama margin call. O efeito barata no crime organizado. Esta operação foi o maior golpe individual ao crime organizado na história. A Venezuela não era um Estado, era uma empresa criminosa com assento na ONU que servia como principal ponte aérea para os cartéis de Sinaloa e CJNG moverem cocaína para a Europa e a África Ocidental. Ao tomar o aeroporto La Carlota e os portos Puerto Cabello, os Estados Unidos efetivamente gentrificaram a vizinhança, mas isso vem com um custo massivo de curto prazo. O efeito barata. Quando se acende a luz em uma cozinha suja, as pragas correm para os vizinhos. Devemos nos preparar para um pico imediato e violento na Colômbia, Equador e México. À medida que o Porto Seguro venezuelano desaparece, esses grupos lutarão viciosamente pelos corredores de contrabando restantes e minguantes. A panela de pressão na região acaba de ser lacrada e o vapor tem que ir para algum lugar. Os dominós políticos. Quinto, a onda de choque chega precisamente quando a região está politicamente vulnerável. A Colômbia tem eleições em maio de 2026. O momento é explosivo. A esquerda radical colombiana, que mimou Maduro sob pretexto de paz total, está agora politicamente radioativa. O ataque valida o argumento da oposição. A segurança é o pré-requisito para a prosperidade. Espere uma guinada brusca à direita. Brasil, eleições de outubro. Lula está preso. Sua base exige que ele condene o imperialismo yankee. Mas o poderoso setor do agronegócio brasileiro secretamente saúda a estabilidade. Se os Estados Unidos enquadrarem isso como uma parceria hemisférica, o Brasil protestará publicamente, mas se integrará privativamente. O México, a era abraços não, balas, está oficialmente morta. A mensagem de Washington é direta. Proteja seu território, nós o protegeremos para você. Isso cria uma pressão existencial sobre o México para finalmente reprimir os cartéis do norte. Conclusão. A aquisição hostil. Críticos chamam isso de imperialismo. Eles estão lutando as guerras do século passado, isto é, a relocalização é o reconhecimento de que em um mundo fragmentado hoje não pode confiar em inimigos
para a sua sobrevivência. Os Estados Unidos decidiram transformar o hemisfério ocidental em uma fortaleza das Américas, autossuficiente em energia, alimentos e tecnologia. Para investidores e estrategistas, o sinal é claro: a América Latina não é mais um mercado emergente definido pelo potencial e decepcionado pela política. É um ativo estressado, passando por uma reestruturação hostil por uma nova gestão. O tabuleiro foi resetado. Os Estados Unidos fizeram uma jogada. Agora devemos construir a paz. Gostaria que eu analisasse algum ponto específico dessa visão. Você pode falar se você quer que a gente analise alguma dessas partes. Mas o que eu digo para você é o seguinte: tem gente que já está pensando em voltar para a Venezuela, dos venezuelanos, e tem gente que quer ir para a Venezuela, porque dentro de. Se, quando o Chaves entrou, a Venezuela era um dos melhores países sul-americanos em dinheiro e tudo, é sinal que o quê? É sinal que, que vai florescer de novo. Dentro de 5, 10 anos vai ter muito dinheiro lá que os americanos vão fazer. Porque onde o americano entra, tem progresso. Onde o russo e o chinês e o coisa entram, não tem progresso. A não ser lá na pátria deles mesmo. Aqui eu recebo um monte de coisa muito interessante. Por exemplo, essa daqui eu recebi ontem. Vejam isso aqui, gente. O Trump armou uma armadilha para o 51, olha lá. Cachaça 51. O pessoal não perde a coisa, é impressionante. Aqui está uma notícia interessante. Ele quer ele quer o Trump quer acabar com o Fórum de São Paulo, que é a parte comunista. A Cristina Kirchner já está presa. Depois o outro é o Raul Castro, morreu. O segundo é o Raul Castro. O terceiro, Maduro, está preso. O outro, o Evo Morales, está preso. O Mujica, Pepe Mujica, morreu. E o Lula está quase estourando. Então, querem acabar com o Fórum de São Paulo. Já está quase acabando com o Fórum de São Paulo. Está faltando o Lula, o Maduro já foi. Só está faltando o Lula para acabar com o Fórum de São Paulo. Daí me mandaram essa daqui, então, gente. O pessoal é incrível, viu? Eu fico besta de ver a super promoção. Prenda um e leve dois. É incrível, o pessoal é incrível. Aqui tem esse rapaz aqui, ele é do Rio de Janeiro, ele mandou isso aqui para mim, ó. Será que é verdade isso, gente? Eu não sei se é, hein? Mega Sena da Virada, você ficou milionário? Não ficou? Eu também não. Mas sabe quem ficou? Um grupo de assessores do PT. É isso mesmo. A notícia de quem ganhou na Mega Sena foi divulgada pela Caixa Econômica Federal. E a Caixa informou que um bolão de Brasília tinha sido contemplado com um prêmio bilionário. E ao mesmo tempo que a Caixa divulgava isso, no plenário lá do Congresso em Brasília, um grupo da assessoria do PT comemorava a vitória de ter ganho na Mega Sena da Virada. E o bolão dos sortudos do PT que participaram levaram simplesmente mais de 120 milhões e começaram 2026 com o pé direito, ou melhor, pé esquerdo. Eu não sei vocês, mas não tem um negócio estranho aí, não? Porque a assessoria do PT é certo isso? E já não bastasse todos os esquemas de corrupção no atual governo do PT, INSS, Banco Master, Correios afundando. Agora um prêmio que é organizado pela Caixa Econômica, um banco do governo, saiu para assessores do governo, é isso mesmo. Compadre, vou te dizer, vocês ainda acham que é coincidência? Porque pra mim é tudo, menos coincidência. Mas o que vocês acharam dessa premiação? Deixa aqui nos comentários. Ah, e o sorteio que era para acontecer ontem atrasou 13 horas e veio acontecer só hoje, dia 1º de janeiro de 2026. Que o Brasil é o país da sacanagem, todo mundo já sabe. Mas agora, da coincidência também já é demais. Em pé, não esquece de seguir a página. Gente, o que vocês acham? Que vocês acham disso? Eu não acho que seja possível isso, mas será que realmente tem isso? Meu Deus do céu. Eu fiquei alarmado, viu, com isso daí. Eu fiquei alarmado mesmo, viu?
Não sei que você acha. O que você acha do assunto? E eu vou te contar. Aqui também tem uma outra coisa que mandaram para mim também. Senhoras e senhores que não sabem se ri ou se chora com o noticiário, sejam bem-vindos ao Brasil Awards 2025, que premia toda a desgraça do atual governo. A premiação que mostra que, no Brasil, a arte imita a vida, e a vida imita um grande filme de terror produzido pelo governo federal. Na categoria filme de terror, o prêmio vai para A. Dívida pública. Aquele filme que ninguém quer assistir, mas todo mundo vai pagar o ingresso. Com recordes de sustos, cenas de juros altos e um vilão que cresce mais rápido que o orçamento secreto. Parabéns ao governo. Categoria ficção científica. E o prêmio de ficção científica vai para o IBGE, que transformou bolsa em emprego formal, porque só na ficção são possíveis números tão bonitos, tão mágicos e tão desconectados da realidade. É o único órgão capaz de fazer a inflação desaparecer igual truque de mágica. E na categoria melhor atuação, o prêmio vai para... O Xandão, por sua atuação no filme Patrocínio. O misterioso caso do Banco Master e a esposa do ministro, repleto de drama, comédia e desvio de dinheiro. O prêmio Revelações do ano ficou pro INSS, o filho e o irmão do rapaz. O prêmio Revelação vai para esse trio, a série que envolve trabalhos novos, investigações novas e benefícios misteriosos. É um elenco que promete. O Brasil inteiro aguardando as próximas temporadas dessa série. O investimento foi tão grande que conta com a participação especial do Banco Master. Categoria Ironia do Ano. O homem que é mais mulher que as mulheres. Eles dizem defender tanto as mulheres, mas deram o prêmio de Mulher do Ano para um homem. Estranho, não é? Com participação especial no tapete vermelho, lembrando que aqui basta o governo querer que até a biologia entre em greve. Na categoria comédia, o vencedor é O Rombo do Amor. Uma história apaixonante, onde as estatais entregam mais prejuízo que namorado tóxico no Dia dos Namorados. Uma verdadeira comédia romântica. O governo promete, o Estado sofre e quem paga o jantar é você. E o prêmio de melhor roteiro vai para A Falência dos Correios. Uma trama tão improvável que só poderia ser brasileira. Empresa estatal monopolista que cobra caro, entrega atrasado e mesmo assim quebra. Um roteiro digno de Oscar, do Procon. Agora um momento especial. Uma homenagem ao nosso grande diretor, o Nove Dedos. Afinal, ele destruiu tudo, mas destruiu com amor. Queremos agradecer por cada cena de decadência que ele consegue mascarar com maestria. A economia cai, a dívida explode, o povo aperta o cinto e ele aparece sorrindo como se estivesse entregando o Oscar de melhor governo do universo. Um talento. Hollywood nunca viu alguém transformar crise em tá tudo bem com tanta naturalidade. Parabéns, diretor Nove Dedos. O diretor que revolucionou o cinema nacional, o único que filma tragédia e vende como comédia otimista. Obrigado por toda a decadência habilmente maquiada. Seu maior feito, convencer metade da plateia de que a culpa é do público bem, nunca do diretor. Bravo, uma atuação digna de prêmio vitalício. E assim encerramos o Brasil Awards 2025. Agradecemos a plateia, as estatais, as dívidas, as investigações e principalmente... Gente, isso aí foi enviado, quer dizer, awards é prêmios, né? São os prêmios melhores do ano, etc. Tal. Deram prêmio pro nosso amigo, hein? Mas o que acontece, gente? O negócio é o seguinte, a situação no Brasil está degringolando. Você imagina que o Kaká, que sempre foi do PT, sempre foi do lado do Lula, o Kaká, aquele advogado que entrava de bermuda no STF, que ele fazia o que queria, era amigo de todo mundo, da esquerda, não sei o que, ele reclamou. Diz que está muita concorrência desleal na advocacia. Por que concorrência desleal? Porque certos advogados que chegam, por exemplo, como aquela Viviane Bassi lá, ela é formada numa escola simples, não é uma escola das melhores que tem no Brasil, ela tem 3 advogados e tá faturando 3.600.000 por mês, durante 36 meses, dando 129 milhões. Então, ele está falando outra coisa. O pessoal põe assim, contrate a banca de advogados tal, especializada em
altas cortes brasileiras, especializada em problemas com altas cortes. Quer dizer, será que é dos ministros? Por coincidência, todos são meio aparentados com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui não tem nada, né? O grupo Master, né? Então eles estão fazendo uma concorrência muito grande. Diz um advogado que para faturar 3 milhões e 200 mil, ele tem que ter 100 advogados trabalhando por mês para poder fazer. Lá com três, a Viviane Bastos com 3 advogados, 4 advogados e outra. Trabalhou num caso só até agora do pessoal que contratou ela, um caso só até agora. E ela está para dar assessoria para todos os casos, mas ela trabalhou num caso só. Interessante, hein? Agora, o STF entrou com o caso do Grupo Master, do Vorcaro lá e tal, entrou numa hora. Que hora que ele entrou? Na hora que estava falando que o filho do presidente Lula estava recebendo 300 mil por mês de mesada. Quer dizer, o governo atual, eles lançam uma hipótese, lançam uma historiazinha para desviar o assunto. Quer dizer, então ninguém mais fala que o Lulinha está recebendo 300 mil por mês. E ninguém tem coragem de fazer, porque o Alexandre de Moraes, ele é interessante, ele amedronta todo mundo, e ele faz, agora, ele merece o que ganha, porque, olha, ele é investigador, ele é polícia, ele vai atrás, manda ir atrás, manda investigar, ele instrui como é que deve ser feito o processo, ele atua como advogado acusador, manda o PGR abrir o processo, ele acha que tem que ter o processo, como não tem, manda o PGR, abre o processo contra fulano de tal, o PGR abre. Então, a Procuradoria-Geral da República abre. Depois ele é também ele não deixa a defesa tratar como deve. Tem que ser do jeito dele o tratamento da defesa. Depois disso daí, ele também é o camarada que determina como vai ser preso. Ele é o carcereiro. E agora ele virou torturador. Por exemplo, no caso do presidente da República, que está lá operado, tal, ele botou num quarto 3x4, e nesse quarto 3x4 ele tem do lado uma máquina de como é que chama aquele negócio lá de ar-condicionado que fica o tempo todo assim para atrapalhar o cara. Quer dizer, ele tortura, ele é carcereiro, eu acho que também ele deve mandar o tipo de comida que deve fazer, se ele acha que a pessoa deve morrer logo, tal, mas não tem na lei, então eu acho que ele deve mandar umas comidas diferentes para a pessoa, tal. Quer dizer, o pessoal fica à mercê desse camarada que não teve um voto. E todo mundo está à mercê, todo mundo tem medo dele. Ele funciona na base do medo. Ah, o Felipe Martins, lá, ele foi preso por uma viagem que ele não fez, que o governo americano disse que ele não fez, ele não esteve nos Estados Unidos, ele tem todas as provas que ele teve aqui, ele não fez, ele ficou 6 meses preso numa masmorra para confessar. Não confessou, agora ele estava com tornozeleira. Daí o Silvinei foi lá, ele falou, não, tem perigo de todos os outros fugir. Já mandou prender todos os outros que estavam em casa, que estavam tranquilos, sossegados. É a mesma coisa o seguinte, eu vou te contar, viu? Deixa a gente até chateado, aborrecido de ver isso daí. Eu fico desanimado de ver essas coisas, mas estamos aí. Bom, gente, vocês querem ver como é que foi o negócio da queda do Maduro? Vamos falar sobre a queda do Maduro.
Os Estados Unidos capturaram o ditador e admitem o segundo alvo. Eles admitem o petróleo. Eles trabalharam o petróleo, fizeram o petróleo, daí foram lá e confiscaram o petróleo e deram o petróleo para a China. A China paga dinheiro menor, mas daí eles descobriram que o petróleo dá dinheiro, mas o tráfico de droga dá mais. Então eles passaram a largar um pouco o petróleo e meteram ficha no tráfico de drogas. O Trump exaltou a deposição e declarou que os Estados Unidos governarão a Venezuela em transição bancada pela exploração dos maiores reservas do mundo. O que acontece é o seguinte: o pessoal achava que ele fosse lá, pegava o Maduro e ele ia botar a Corina e o que é lá, o camarada que ganhou um ano e meio. Mas ele falou que não, que ele vai governar, que vai deixar tudo, não sei o quê, depois ele vai ver. Ele está querendo que a ministra funcione, a ministra, não, como é que é o nome dela? Está querendo que a vice-presidente assuma. A vice-presidente é mais extremista ainda, sabe? Então, que ela assuma, enquanto eles acertam lá, já vão botar um pessoal lá para mandar tudo direitinho. Mas o interessante é o seguinte, que o negócio foi muito rápido, que em 47 segundos eles prenderam o homem. Quer dizer, na certa houve traição para o Maduro lá. A operação foi chamada de Resolução Absoluta e precisou de meses de planejamento. O presidente americano, o Donald Trump, deu autorização às 22h46, horário da costa leste dos Estados Unidos, de sexta-feira para a operação. Eram 46 minutos de sábado no horário de Brasília. A operação foi realizada por comandos da elite da Força Delta do Exército. Essa foi a operação militar americana mais arriscada desse tipo desde que os membros da equipe SEAL-6 da Marinha mataram Osama Bin Laden em um esconderijo no Paquistão em 2011. Então, essa Força Delta é uma força de elite que foi lá e prenderam o homem na hora. Mais de 150 aeronaves decolaram de todo o hemisfério ocidental aqui das Américas, incluindo caças F-18, F-22 e F-35, bombardeiros B-1 e drones. Essas aeronaves partiram de 20 bases militares e navios da Marinha diferentes. As aeronaves entraram na Venezuela para destruir as defesas aéreas do país, a fim de permitir a entrada de helicópteros que transformavam forças de operações especiais, que transportavam as forças de operações especiais dos Estados Unidos. O centésimo sexagésimo, ou 160, centésimo sexagésimo Regimento da Aviação de Operações Especiais, que opera helicópteros MH-60 e MH-47, modificados, participou da operação e transportou unidades Delta. O ditador Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, estavam protegidos no Palácio Presidencial, que era considerado uma fortaleza. Maduro quase conseguiu entrar em um quarto seguro dentro do palácio, mas não conseguiu fechar a porta, por causa que ele está mancando lá, parece que foi por causa disso aí. Forças americanas estavam armadas com maçaricos gigantes que teriam usado para cortar paredes de aço caso Maduro tivesse se trancado na sala. A operação ocorreu na escuridão, forças americanas deixaram Caracas no escuro. Pelo menos 7 explosões ocorreram em Caracas. As forças americanas chegaram de helicóptero ao complexo de Maduro às 3h01 de sábado, no horário de Brasília, e estavam de volta sobre o mar partindo às 5h29, no horário de Brasília. Forças venezuelanas abriram fogo contra os americanos e o Washington respondeu. Um helicóptero americano foi atingido, mas não caiu. Os militares americanos envolvidos na operação tinham entre 20 e 49 anos. Nicolás Maduro e Cília Flores foram levados de helicóptero para o USS Iwo Jima, um navio de guerra americano, e já chegaram em Nova York para responder às acusações. Já foi mostrado a todos como é que eles estão, tudo, etc. E tal. O Maduro está quietinho agora, sabe? Então, a operação durante a madrugada capturou o ditador e sua mulher em um forte militar.
levados para Nova York, eles serão julgados por narcoterrorismo e porte ilegal de arma. Faz tempo que eles já são terroristas. Eu vou explicar mais ou menos quem é a Cília, a mulher dele, por que a mulher dele foi presa. O pessoal fala, a ignorância é muito grande dos nossos meios da imprensa. A Cília, que é uma advogada, ela trabalhava para o Trump não, para o Maduro, perdão, com o Lopes, quando o Lopes estava lá preso. Então ela que falava, fulano de tal pode visitar o Lopes ou não pode visitar quando ele estava preso. Quando ele tentou o golpe, estava preso. Então ela tinha essa possibilidade. Daí o Maduro, que ele era motorneiro do metrô de Caracas, ele era motorneiro, não era motorista de ônibus. Muito simpático, tudo foi. Ele queria conhecer o Hugo Chávez. E ele chegou lá, a mulher simpatizou com ele, a Cíntia simpatizou com ele, deixou ele entrar, ele conversou, daí os dois ficaram meio amigos, não sei o quê, um mês depois eles estavam namorando, não sei o quê, e acabaram casando. Mas ela é quem orienta ele. Ele é um cara meio bronco, tal, tal, tal. Quem orienta, quem é a cabeça pensante, é a Cília, que é a mulher dele, do Maduro. Então, ela é Bom, você vai me perguntar por que ela está sendo procurada e ele está sendo procurado. Porque ela tinha dois sobrinhos que moravam em 2017, 2016, se não me engano, moravam nos Estados Unidos e ela precisava de dinheiro para financiar o Maduro. Então ela mandou drogas para lá e foi presa e os caras denunciaram ela. Então ela tem um processo lá nos Estados Unidos desde essa época, como narcotraficante. O Trump diz o seguinte: roubaram o nosso petróleo, diz Trump lá no céu de exploração. Mas quando os Estados Unidos mexiam no petróleo lá na Venezuela, a Venezuela era rica, era o estado mais rico que tinha. A ação ecoará muito além da Venezuela. Forças de defesa de toda a América do Sul precisarão rever as suas próprias vulnerabilidades. Quer dizer, o pessoal precisa ver como é que vai se meter com coisa. O Lula não tem medo. O Lula falou que o nosso exército não tem medo. Ele não tem nem avião, nem nada. Nós tínhamos 700 aviões. Há tempos atrás, 450 estavam em operação. Agora parece que tem 300 só, porque não tem dinheiro para fazer as operações deles. E outra coisa, ele já ameaçou a Cuba, Colômbia e o México. Já ameaçou os três. Falou: vocês tomem conta, porque se vocês não tomarem conta, nós vamos vir aqui fazer. O negócio é o seguinte, ele acusa o Maduro de ser um favorecedor de mandar barcos de cocaína para tanto da Colômbia como lá dos cartéis todos lá, mandar para a costa leste dos Estados Unidos. E, na realidade, eles mandam mesmo, sabe? Esse é que é o problema. Então, eles vão... Olha, a Argentina ficou de bem com os Estados Unidos, já está melhor a situação dos argentinos. O Paraguai ficou de bem com os Estados Unidos, já está melhor o Paraguai. O pessoal já está indo daqui para lá, botando fábrica lá no Paraguai, tirando aqui, porque aqui o pessoal só quer dinheiro do coisa. Lula disse que uma linha inaceitável foi ultrapassada. O presidente brasileiro pede a ONU que responda de forma rigorosa à operação dos Estados Unidos na Venezuela e convoca reuniões de emergência. Ei, Lula! Sempre muito interessado. Agora, há diferentes opiniões que estão ocorrendo aqui. Quer ver? Por exemplo,
O Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente da República, diz: a Venezuela tornou-se um dos exemplos mais extremos de como um regime autoritário pode destruir uma nação. Que é realidade, em 25 anos eles levaram uma nação que era a mais pujante do Brasil, da América do Sul, hoje é uma onde o pessoal passa fome até. O Jacques Wagner, que é senador do PT da BI, disse assim: conflito entre Estados soberanos deve ser resolvido pela via do diálogo, da diplomacia e das negociações, jamais pelo uso da força. Mas se tentou dialogar, ele não quis largar, e todo mundo foi contra, até o Brasil não reconheceu a vitória dele na eleição, ele falou que ele foi eleito e acabou e ninguém discutia com ele, esse que é o grande problema. O Rogério Marinho, que é da oposição, né, senador do PL, diz o seguinte: Lula se posiciona contra a posição de um ditador comunista, sanguinário, responsável por perseguir opositores, calar a imprensa e levar a Venezuela à miséria e ao êxodo de 8 milhões de pessoas. De 40 milhões, tem 32 milhões só lá agora. O José Guimarães, deputado do PT, aquele que guardou 100 mil dólares na cueca, ele disse o seguinte: essa agressão criminosa dos Estados Unidos contra a Venezuela fere o direito internacional e a soberania do povo venezuelano. Lula diz que uma linha inaceitável foi ultrapassada. A ação pode atrasar diálogo com os Estados Unidos sobre tarifas e minerais. O pessoal está achando que o Lula está preocupado, ele tá percebendo que o homem não está de brincadeira, não. O pessoal pensa que está de brincadeira. Na realidade, para mim aqui, o que aconteceu foi o seguinte: o Lula prometeu que ele ia tirar o Xandão. Mas o Xandão foi um mal necessário num determinado tempo para eles dominarem. Agora ninguém consegue dominar o Xandão. Ele ultrapassou todo mundo. Então tem que acabar com ele. Tanto é que a Rede Globo está entrando firme. O jornal Folha de São Paulo também está entrando firme. Toda aquela pessoal comprometida está entrando firme contra o Xandão. Quer dizer, o Xandão deverá ser desfenestrado da vida política. Eu acho que eu posso ter uma possibilidade de uns 15, 20% dele não voltar mais de lá dos Emirados Árabes. Será? Documento da Casa Branca explica por que os Estados Unidos descartam o combate a regimes de esquerda que estejam dispostos a colaborar. Até que quer ser de esquerda, quer, mas tem que colaborar com eles, tem que fazer o que eles querem. Então, a ação dos Estados Unidos expõe divisão entre líderes sul-americanos. O argentino Javier Milei busca se colocar como antagonista de Lula ao elogiar a operação americana que derrubou Maduro. Trump deixa claro que quem manda na América Latina é ele, não é a China. Como venezuelanos de São Paulo narra a captura do ex-ditador do seu país. Integrantes viviam em Veneza City, ocupação irregular na zona leste da capital paulista, onde moram 52 famílias. Natural da cidade venezuelana de Barcelona, a 300 quilômetros ao leste de Caracas, Luiz Vicente, de 31 anos, deixou seu país em direção ao Brasil, há 8 anos. Hoje mora no bairro Fazenda da Juta, na zona leste de São Paulo. Feliz com a queda do ditador Nicolás Maduro, ele pretende retornar à Venezuela o quanto antes. Quero voltar para lá assim que as coisas se tranquilizarem. Quero vender o que tenho aqui e ir embora. Na manhã de ontem, Vicente conversava com outros imigrantes em uma calçada da Fazenda da Juta. Entre eles havia divergência em relação a Maduro. São poucos que vivem ali e o apoiam. A maioria diz ter sofrido financeiramente nos últimos anos em que morava na Venezuela. E culpa esse ditador por ter tido que emigrar. Todos, porém, frisam, sem nem serem questionados sobre o assunto, que os Estados Unidos atacaram a Venezuela interessados no petróleo. Mas que dúvida, que dúvida. Na manhã de ontem, faltava luz no bairro, os imigrantes estavam sem internet em casa. Estávamos como na Venezuela, disse rindo um dos imigrantes. Sem
conexão. Alguns ainda não tinham conseguido falar com seus familiares do país. Vicente Porém era dos que tinham conseguido contato com a esposa. Ele viajou com a filha do casal para a Venezuela para as festas de fim de ano. Ele disse ao marido por telefone estar bem. Como a esposa, Vicente deixou Barcelona devido às condições econômicas do país e Maduro. A vida era difícil lá, até tinha comida, mas às vezes a gente levava 2 dias para conseguir comprar um pacote de arroz. No Brasil ele trabalha como pedreiro, mesma profissão que tinha na Venezuela. Ganha 2.000 por mês e diz que a vida aqui também não é fácil, são poucos que ajudam. Há 6 meses ele teve de abandonar sua casa mais uma vez. Vicente era um dos moradores de uma ocupação ilegal. Então o pessoal está aí, mas estão querendo ir embora, tá vendo? Existe possibilidade agora para eles viverem, porque lá eles não tinham possibilidade nenhuma de vida. E em muitos países eles estão voltando. China, Rússia e Irã, condenação dos Estados Unidos. Macron manifesta apoio. Bom, o que acontece é o seguinte, o Irã está tendo uma revolução lá dentro. Os ayatollah vão cair. Por quê? Eles pegam o dinheiro do povo, do petróleo lá, que é para o povo comer, e dão para o Hamas, para o Hezbollah. Eles ficam pagando terrorismo no mundo todo e esquecem que o povo precisa comer. Relatórios indicam que a ELN, que é o exército deles lá, se comprometeu a defender o regime bolivariano em caso de intervenção externa. Tem uns caras que vão fazer uma guerrilha lá, segundo consta. Um precedente perigoso. Questão central. O problema não é o que os Estados Unidos fizeram, o que os outros podem dizer que estão autorizados a fazer amanhã. Um alerta de Trump: se você quebra, você paga. Sua administração decapitou a liderança da Venezuela e o presidente é responsável pelo que aconteceu até agora. Então tem que pagar, acabou. Aqui está a fotografia do Maduro. Vocês estão vendo aqui ele lá nos Estados Unidos, já que ele vai ser. Provavelmente ele vai pegar prisão perpétua ou prisão de morte. Diz que tem um pessoal já pedindo prisão de morte para ele. Vocês acham que ele deve ser prisão perpétua ou prisão de morte? Estados Unidos ataca Venezuela e captura Maduro. Trump: vamos governar. O presidente dos Estados Unidos reconhece interesse em petróleo e fala em gerir o país até transição. Vice-presidente venezuelano rejeita intervenção. Lula condena a ação. Mas o Lula Lula não consegue mediação e Trump põe lei mais forte sobre Venezuela e Brasil. Quer dizer, vamos ver quem é mais forte? Então quem é mais forte vai mandar. Os fins, os meios e o dia seguinte na Venezuela. Depor Maduro tira de cena um notório tirano, mas os fins não justificam os meios. Essa transição institucional democrática é a força que derruba ditadores, corrói a ordem que alega proteger. Um ano decisivo para o Brasil. O pessoal está achando que o Trump vai interferir nas eleições brasileiras. Ué, mas o Biden interferiu na outra. Ih, gente, o negócio é difícil a situação, viu? Mas a esquerda não quer. A esquerda pode ajudar eles, mas atrapalhar não. O Estadão faz hoje 158, 151 anos, e chama atenção para os temas centrais das eleições de 2026, das contas públicas ao reequilíbrio institucional. Será um plano crucial para o futuro do país. Quer dizer, o negócio está feio, a situação está feia. Aqui tem duas coisas interessantes aqui que eu anotei, quer ver? Pressão. Não é certo que Lula conseguirá a simpatia de Trump ao não mencioná-lo no repúdio à captura de Maduro. Analistas internacionais avaliaram que o tom de comunicado foi muito elevado, alinhando-se ao discurso anti-imperialista que o PT faz questão de ressaltar para atacar o governo americano, independentemente do assunto. Tem que atacar o governo americano. Para Marcileia Gambota, pesquisadora das relações internacionais da USP, a etapa do governo brasileiro ser mediador já passou. O que o Brasil pode fazer é condenar os ataques sem fechar o diálogo com os Estados Unidos. Em outros tempos, poderia liderar uma oposição conjunta da região, mas o cenário parece distante, pois ele não sabe, não tem diplomacia nenhuma.
O Cláudio de Moura Castro disse o seguinte: construa uma casa ou abra uma escola. Não é culpa dos educadores que as escolas não sejam projetos de engenharia. Os processos que lidam com os seres humanos têm uma natureza bem mais arredia. São José dos Campos, as escolas são feitas para serem escolas. Não existe prédio alugado para botar escola de criança. Aqui em São José é assim. E todas as escolas são muito bons, as coisas, por causa disso que nós somos a terra da engenharia. A queda de Maduro. Se as eleições no país são fraudadas e se a Corte Suprema desse país invalida a fraude, convalida a fraude, não se pode dizer que o governante é o escolhido pelo povo. Infelizmente, o Brasil não condenou a fraude venezuelana em 2024. Se eu tivesse feito, possivelmente não teria sido necessária a providência extrema. Na Venezuela, o povo estava pela força. Tentar reverter a situação para restabelecer a democracia é dever de todos, principalmente daqueles que têm capacidade para tanto. Felizmente caiu Nicolás Maduro. Paulo Juvenal Santos, de São Paulo. No Brasil, em 2026, está todo mundo preocupado, não sabe o que vai acontecer no Brasil. E é uma realidade mesmo, ninguém sabe o que está acontecendo. Uns dizem como é que é o nome dele? Uns dizem que o Trump está sendo um Hitler, ele está pegando a força, está pegando tudo. Ele quer pegar o Canadá como um estado, quer pegar a Groenlândia, pegou a Venezuela, pegou tudo, diz que ele quer conquistar o mundo. Será verdade ou não? Eu não acredito que seja isso, mas vamos lá. Em 2026, emendas e financiamento do partido vão somar 25 bilhões. O tio Sam está de volta. A ação militar na Venezuela é prenúncio de ingerência política de Trump no Brasil em 2026. Que dúvida, Eliane Catanhede. Você está achando isso aí? Lógico que ele vai influenciar. Ele não quer que isso aqui passe para a mão comunista. A lição que vem da Espanha. Felipe Martins é o 14º preso em independência do estado de São Paulo. Tá vendo? São 14 presos. Em um mês, um grupo de procuradores ganhou 7 vezes o teto do funcionalismo. Em dezembro, 9 integrantes do Ministério Público Estadual receberam 2,1 milhões, ou seja, em média, 244 mil líquidos cada um. Quer dizer, eles têm que dar exemplo. E está escrito na Constituição, ninguém pode ganhar mais que 40 mil, mas eles ganham 444, tudo. Talvez seja até sem imposto de renda, viu? Penduricalho fura limite judiciário e do Ministério Público. Todo dia tem essas notícias, mas o brasileiro já acha normal. Um juiz é muito mais que qualquer outra pessoa. A Rússia e a Ucrânia travam batalha para mudar a visão de Trump sobre a guerra. Roubaram no Instituto da USP um computador que tinha todas as pesquisas lá, valia um monte de dinheiro. Entraram no dia 1º lá e entraram dentro dessa casa, tinham as senhas lá, etc. Tal, lá. Saiba o que os ladrões levaram do laboratório. Lista parcial de materiais roubados pode servir de alerta aos compradores de sucata, caso os criminosos tentem vender o material. Os laboratórios de elevação de temperatura, 6 cordoalhas de 1.000 metros quadrados, com comprimento variando entre 2 e 3 metros de capacidade de corrente de 1.250 amperes cada uma. 18 cabos de 120 milímetros com aproximadamente 2 milímetros cada um. É um negócio especializado, caríssimo, que eles vão vender a quilo por quilo, vão vender pela 1/10 do preço. 14 barras de cobre de 10 milímetros por 100 milímetros por 250 milímetros. 6 barras de cobre de 10 milímetros. 6 barras de cobre de 8 milímetros. 12 barras de cobre. 3 barras de cobre. Levaram muito cobre para vender. Como sucata. Vão vender como sucata. Um negócio que serve de... Ai, meu Deus do céu. É só no Brasil mesmo que fazem isso.
Ah, a Raíssa Leal, aquela menininha fadinha que anda de skate, ela completa 18 anos com status de rainha do skate. Ela é a melhor skatista do mundo. Ela ganhou o Super Crown na decisão feminina no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ela queria ganhar e ganhou. Parabéns, viu só? Quem será os favoritos no título? Palmeiras ou Flamengo ou sei lá eu. Quem será o favorito a gente não sabe, né? Agora, para finalizar, nós vamos ver. Estatais problemáticas custaram ao governo 15,8 bilhões em 10 anos. Com prejuízo acumulado, empresas como Correia exigem atenção do governo para evitar colapso financeiro. Fazenda e gestão não se pronunciaram. Ninguém se pronuncia, porque é o Lula que manda. Não tem problema de dar prejuízo. Ele paga, o povo brasileiro paga, o povo gosta de ser roubado. O brasileiro adora ser roubado. O crime organizado, de posse de combustíveis a fintechs, o crime avança sobre a economia formal. Tem a operação Quasar, tem a operação, ó, tem um monte de operação, eles já estão tentando mandar no Brasil todo. Se não manda, já estão tentando mandar. Tudo isso está aqui é sobre crime organizado, milhões e milhões de reais sobre o crime organizado. Se quiser ler, leia isso aqui. Eu fico até com raiva, porque no tempo do Bolsonaro dava prejuízo, mas ele falava mal, ele falava besteira, ele falava coisa errada. Ele acordava baleias, ele não tomava vacina. É um problema sério. Agora, roubar pode. Roubar, se tivesse roubado bem, ele estaria tranquilo. Esse que é o São José, viu? O estado de São Paulo amplia a produção de biometano. Biometano é o metano produzido nos lixos, etc. E tal, né? A taxa de juros do atual patamar é coisa de maluco, diz o presidente da MRV. Fornecedora chinesa da Sabesp instalará a fábrica de 200 milhões em Manaus. Retorno ao escritório inteligência artificial guiará o mercado de trabalho neste ano. Aliás, eu peguei uma prima aí, peguei uma fotografia dela, uma fotografia que ela está bem, e pedi para a inteligência artificial melhorar a fotografia, mas ficou bonita a fotografia, viu? Tá ótimo. Gente, essas são as notícias de hoje. Vamos ver se tem alguma notícia nova, porque a gente possa ver se tem alguma notícia nova, se melhorou alguma coisa ou piorou alguma coisa, tal. Vamos ver se tem. O Edmar Sanz Souza, lá de Pindamonhangaba, mandou isso aqui para nós. Nesse momento, os ataques de toda a Faria Lima ao ministro imperador Dom Pedro III e os ataques e as investigações agressivas ao Banco Master e a situação contra o Banco Central não passam de um sacrifício. Essas pessoas que estão sendo fritadas são bodes expiatórios para acalmar uma revolta popular enquanto o sistema continua do jeito que está. Há anos acontecem acordos escusos, bancos são liquidados e alguns dos seus ativos mais valiosos são sempre entregues às mesmas pessoas. Pesquise aí pelo caso do Banco Nacional, por exemplo, e de outras liquidações recentes, terminaram lá nas mãos do BTG, que também, curiosamente, costuma contratar pessoas conhecidas de quem julga essas ações ou os próprios julgadores, depois que eles saem de cargos públicos. Do mesmo jeito que pegaram lá a conversa do ministro com o Vorcaro, devem ter conversas de outros ministros com outros banqueiros. E certamente acordos tão ou mais feios do que esses sendo feitos entre esses ministros e esses entes do mercado financeiro. A verdade é que no Brasil a justiça não anda. E muitas vezes, para que você consiga sequer operar no nosso mercado, é necessário contratar um escritório de advocacia de quem conhece alguém importante no judiciário, é necessário você mesmo ser amigo deles, é necessário, quando você é um grande empresário, contratar esse pessoal para suas festas. Isso é prática comum
no nosso mercado e no nosso sistema. Só que agora, alguns dos agentes e operadores estão sendo descartados. E a coisa vai continuar como sempre foi. Quer saber mais sobre esse assunto? Um vídeo que a gente fez lá na outra plataforma de vídeos, aquela que tem o logo vermelhinho, a respeito desse assunto. Lula tenta proibir divulgação de entrevista bomba. Estadão revela derrota de Luiz Inácio. A Roséa Kennedy, do Estadão, está publicando uma conversa que teve, uma entrevista que gravou com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Alban. Ricardo Alban, né? Lula tenta proibir divulgação de entrevista bomba. Estadão revela derrota de Luiz. Deixa eu interromper vocês um minuto, porque Fazer isso pode salvar sua vida. Coloque orégano em uma panela e ferva. Gente, essas são as situações brasileiras que a gente vê e que a situação não está fácil. A Gazeta do Povo diz o seguinte: captura de Maduro materializa nova estratégia de Trump e envia sinal ao Brasil. Dancinhas de Maduro pesaram na decisão de Trump de atacar a Venezuela, diz New York Times. Com Maduro preso nos Estados Unidos, patrimônio bilionário pode ser confiscado e voltar à Venezuela. Petróleo e pressão sobre Cuba, Irã e Rússia, que os Estados Unidos ganham com a captura de Maduro. É o helicóide, o shopping de luxo que virou centro de tortura da ditadura chavista, parece que foi bombardeado ele, hein? É o helicóide. Eu até vou. É esse edifício aqui, ó. Era um supermercado, uma coisa assim. Depois a polícia do chavismo e tudo tomou conta de lá. E parece que eles bombardearam isso daqui. Vamos ver o que eles dizem aqui. O helicóide, o shopping de luxo que virou centro de tortura da ditadura chavista. Prédio projetado para ser um shopping tornou símbolo da barbárie. Fotos. Vamos ver o que ele diz aqui. O projeto original era uma ode ao capitalismo. Em 1950 era para ser um shopping de centro de luxo em Caracas. O consumidor poderia até mesmo dirigir seu carro até a porta das lojas. O melhor estilo drive-thru eram rampas em espiral levando a 300 lojas. Sob a sombra do chavismo e sonho de concreto virou um pesadelo. Bem-vindo ao helicóptero. Em 84, o local virou a sede da Direção de los Serviços de Inteligência e Prevenção. Primeiro serviço de inteligência, com a captura do ditador Maduro na madrugada desse sábado, uma nova dúvida para sobre as rampas sombrias dessa. Qual será o futuro do helicóptero? Por hora, os detentos claros permanecem. A incerteza sobre o destino dos presos políticos que lá permanecem agonizando, mas olhando para frente, será que o prédio retornará à sua ocasião original de um shopping capitalista ou deverá ser preservado como um solene museu da memória para o pessoal saber de tudo? Ah, não foi bombardeado, não. Mas todo mundo que foi torturado foi tudo lá. Por lá também passaram Rosmith Mantilla, o primeiro deputado abertamente gay da Venezuela, preso em 2014. Outro exemplo é Roberto Marreiro, chefe do gabinete de João Guaidó em 2019, outro opositor de Maduro que chegou a ser reconhecido presidente interino por vários países. Por lá passaram estudantes, militares, dissidentes e cidadãos comuns que amargaram. É esse prédio aqui, ó. O helicóide que chama. No centro de Caracas. Bom, então, quem é a Cília Flores, a poderosa primeira combatente? Ele não chama de primeira dama, é primeira combatente na Venezuela, acusada de empregar mais de 40 parentes. O inferno na terra é a prisão federal onde Maduro está detido. Delcy Rodrigues, a nova presidente da Venezuela, é herdeiro do chavismo. Forças Armadas da Venezuela respaldam Delcy Rodrigues como líder e apoiam a ampliação do poder estatal. Marco Luiz diz que é possível trabalhar com Delcy Rodrigues na transição pós-Maduro. Itamaraty reconhece Delcy Rodrigues, vice de Maduro, como presidente da Venezuela. O que você acha disso tudo? Gente, a situação não está fácil, está difícil, viu? Vamos ver se tem mais alguma notícia de última hora aqui para a gente poder analisar.
A Venezuela só tem um presidente, Nicolás Maduro, diz a Rodrigues, a vice-presidente. Só que ele está preso e não vai voltar mais. A aliada de Maduro, o presidente esquerdista da Colômbia, está preocupadíssimo, o Petro. Ex-empresário Roberto Carlos abre o resort de 1,5 bilhões em Gramado. Os clubes brasileiros voltam nessa sexta-feira, para se reapresentar. Na Copinha, o Vasco e o Santos vencem os jogos. O Vasco ganhou de 2-0. Como o México ameaça a nossa indústria, o médico endurece regras de comércio. O médico implementou novas tarifas sobre importações de diversos materiais. Gente, o negócio está feio, não está fácil. O futebol deverá vir aí, vamos ver o que tem. Eu tive vendo o Ebayama lá, o jogador de basquete mais alto do mundo. Você precisa ver o que ele faz, é um negócio incrível. A Venezuela, reunião entre países latinos e caribenhos termina sem acordo. Aí, tentaram fazer uma coisa, mas está todo mundo olhando e preocupado aí, tá vendo? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou da reunião dos países das CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, sobre o cenário político. Após a prisão de Nicolás Maduro, não houve consenso nem manifestação conjunta. O chanceler brasileiro participou com videoconferência a partir de Itamaraty, em Brasília. O evento durou 2 horas, o chanceler está de férias, mas encerrou. A Colômbia convocou a reunião com um bloco formado por 33 países. Ninguém quis tomar atitude. A Argentina mandou um representante, mas não o chanceler. O Brasil reiterou sua posição a favor da soberania da Venezuela. Amanhã acontece uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional. Foi pedida pela Colômbia e apoiada por Rússia, China. O governo brasileiro não tem voto, mas também vai participar com o embaixador Sérgio França. Bom, essas são as notícias, hein? Importantes notícias aí. O mercado da bola está agitado. Crise de água e energia em São Paulo. Nesse verão, São Paulo e seu litoral enfrentam sérias crises de água e de energia. Está faltando água e energia. Ai, meu Deus do céu. Morreu o repórter Caio Alex, uma afiliada da Globo. Gente, o negócio está feio, a situação do... Maduro assina a bandeira da paz aos Estados Unidos, ele só que assinou na hora errada. Migrantes venezuelanos na fronteira com o Brasil, o Brasil acha que vai ter muito pessoal vindo da Venezuela para cá. A defesa do Felipe Martins diz que a prisão dele é vingança de Moraes. Tá na cara. Ontem um elefante marinho é visto na orla da praia no sul. João Fonseca desiste do ATP 250 em Brisbane. Ele não vai.
território. Isso é natural, tá bom? Tem uns que são estritamente territorialistas. E aí, provavelmente, são dois machos que estão ali e ele não gostou nada disso, botou o menor para correr. A vantagem é que ele é o dono da horta e vai proteger a sua horta. Bom, gente, o negócio é esse daí. Eu vou encerrar por hoje e que o senhor nos acompanhe, né, nessa notícia, nessas coisas aqui que a gente tem. Encerramos por hoje e bom dia.